Queria agradecer muitíssimo a acolhida do ministro Lewandowski, cumprimentar o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor-geral, perdão, o Andrei Rodrigues, cumprimentar a Andréa Chaves, que representa aqui a Receita Federal, dizer que os esforços que o ministro Lewandowski está empreendendo no sentido de coordenar as ações contra o crime organizado, buscando a colaboração dos vários órgãos do Estado brasileiro, no plano federal e nos planos subnacional, deu um resultado extraordinário no dia de hoje. Nós estamos falando hoje de 3 operações, grandes operações, que ocorrem em 10 estados da federação. Portanto, é uma ação de âmbito nacional que contou, como disse o ministro Lewandowski, com a colaboração dos ministérios públicos, dos estados, das secretarias de Fazenda, de Segurança Pública e assim por diante. O crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar a sua ação contra o crime. Contra o crime organizado, é preciso haver resposta organizada. E não há outra forma de dar uma resposta organizada sem a colaboração de todos os agentes envolvidos. Nós estamos falando de uma operação que contou com a investigação da Polícia Federal e com a fiscalização da Receita Federal. A fiscalização da Receita Federal tem que ser colocada à disposição dos órgãos de combate ao crime organizado. Porque a sofisticação do crime organizado hoje, ela exige da parte da Receita, ministro Lewandowski, que nós consigamos decifrar o caminho do dinheiro, que é muito sofisticado. São muitas camadas, por exemplo, envolvendo fundos fechados, em camadas em que, para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais que vão lá abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando, Se não fosse por isso, nós não teríamos conseguido chegar a mais de 1.000 postos de gasolina, 4 refinarias, mais de 1.000 caminhões que estavam à disposição do crime organizado para transportar o combustível, geralmente adulterado. Às vezes a adulteração começa na importação, fraudada muitas vezes. Ou seja, é um esquema extremamente capilar do ponto de vista material, do ponto de vista de distribuição do combustível, e extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro, porque são muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado, sem o que fica muito difícil você vencer o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. Você não chega no andar de cima do crime organizado. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. A investigação tem que ir par e passo com a fiscalização. Isso não é obra do acaso. Essa operação ela é obra de decisão política. Nós criamos, em 2023, uma equipe para fraude estruturada no Ministério da Fazenda, no âmbito da Receita Federal. Você dedicar uma equipe exclusiva para decifrar a fraude estruturada, que é essa, que conta com mecanismos financeiros sofisticados, usando, inclusive, expedientes próprios de grandes investidores no mercado financeiro, que o crime organizado está utilizando, é a maneira correta de usar a inteligência do Estado para chegar ao alto escalão do crime, aos verdadeiros líderes do crime. Aí você seca a fonte do recurso para impedir que a atividade criminosa seja abastecida com o dinheiro do crime. E nós estamos falando aqui de uma operação que envolveu a investigação desses fundos, por onde transitou, ministro Sidônio,
52 bilhões de reais em 4 anos. Nós estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis, que está bloqueando veículos, que está bloqueando patrimônios que pode chegar à casa de bilhões de reais. Aí você, efetivamente, você estrangula o crime. Aí você impede que ele prospere. É uma primeira grande operação, que eu espero que tenha grande repercussão, mas eu penso que é um caminho das pedras para que outras operações dessa envergadura sejam viáveis. Essa operação, ela não se faz de um mês para o outro. Você não consegue estruturar uma operação dessa de um mês para o outro. Hoje, nós temos só da Receita Federal 350 auditores na rua, cumprindo, ajudando a cumprir os mandados. Imaginem você a quantidade de policiais federais, policiais militares, policiais civis. Nós podemos estar falando de mais de 1.000 profissionais do Estado brasileiro, dos vários, de um plano federal e subnacional, agindo em proveito da justiça e do combate ao crime organizado. Então, eu acredito que nós estamos, com isso, tentando desmantelar a refinaria do crime. Nós escolhemos o setor de combustível porque é efetivamente aquele que estava mais à vista. Isso tem anos que é assim. As pessoas sabem que é assim, mas precisava desse esforço de coordenação nacional para nós chegarmos no coração do problema e conseguirmos enfrentar. O governo está dando uma resposta coordenada. Eu espero que essa coordenação entre nós e com os estados subnacionais se intensifique, né, que a gente deixe de lado as disputas menores para combater o crime em uníssono, de forma coordenada, como política de Estado. Vejo na PEC, encaminhada pelo governo federal, um caminho para que essa coordenação seja naturalizada, seja o dia a dia da nossa ação contra o crime. Isso vai criar sinergias importantes entre as diversas forças envolvidas. O Brasil, com isso, lidera e fortalece as instituições para esse enfrentamento, protege o consumidor. É muito importante que o consumidor é a parte frágil disso tudo. Ele é que é mais afetado pelo crime organizado. E também a concorrência leal entre os vários atores desse mercado de combustível. Porque você acaba punindo o bom empresário, não combatendo o crime organizado. Você acaba criando uma assimetria no mercado com todas as decorrências disso, que são muito deletérias para a economia brasileira. Eu queria citar a Polícia Federal, a Receita, a ANP, os estados, que trabalharam como se fosse um corpo só, o que viabilizou de maneira muito frutífera, proveitosa, essa ação de hoje. É uma grande ação, é a maior da história do Brasil, sem sombra de dúvida, e inaugura uma forma nova de trabalhar. Isso tudo começou há muito pouco tempo. Nós estamos falando de mais de um ano ou dois de trabalho, né? Porque começou em 23, depois houve uma reunião muito importante aqui, capitaneada pelo ministro Ricardo Lewandowski, com todos esses atores, mas os resultados vieram rápido. Se nós formos levar em conta o grau de sofisticação da ação criminosa, os resultados vieram muito rapidamente e está sendo inaugurado, no dia de hoje, na minha opinião, uma nova forma de trabalhar que pode trazer muita esperança para o povo brasileiro. Obrigado, Ricardo.